Então, eu pensei em a gente resolver alguns exercícios. Eu vou fazer hoje uma sessão de exercícios mais fáceis, tá legal? Mas caso você mesmo assim ache esses exercícios difíceis, né? Não se assuste assim, não se desestimule. A palavra correta, a frase correta é essa, não se desestimule, mesmo que você ache difícil. Lembre-se que você ainda está sendo apresentado às ideias, então algumas ideias ainda não são naturais, algumas ideias ainda não são naturais para vocês, né? Então, embora meu objetivo seja apresentar exercícios um pouco mais simples, eu peguei todos eles do Fundamentos de Matemática Elementar Volume 9, mas caso você ache algum mais difícil, não se desestimule, tudo bem? Então, eu vou aqui fazer esses exercícios, são 8 exercíciozinhos, e eu vou tentar fazer o mais devagar possível, o mais mastigado possível, e eu vou contar com a colaboração aí de vocês, caso vocês queiram aí tirar algum tipo de dúvida durante o conteúdo, durante a apresentação aqui dos exercícios, fique à vontade. Se não entender algum passo, escreva aí no chat, ou então abra seu áudio, então fique à vontade. E eu vou fazer isso pelo menos umas 3 vezes, ou seja, eu vou fazer uma sessão de exercícios hoje mais fáceis. Aí na próxima semana eu devo fazer uma sessão de exercícios um pouquinho mais difícil do que a gente viu hoje. E depois uma sessão de exercícios mais interessantes, tá bom? Então a gente vai fazer aí com esse objetivo para vocês irem progredindo e vendo essas ideias, como elas são escritas, apresentadas para vocês. Então o primeiro exercício da aula de hoje. A gente tem esse exercício 1 aí, que é o seguinte. Eu tenho 4 pontos, me é dado 4 pontos distintos, ou seja, 4 pontos diferentes. E me fala o seguinte, 3 deles são colineares. Lembrando, o que são pontos colineares? Essa palavra colinear, o linear vem de linha ou reta, né? E o co significa mesma, né? Então, 3 pontos colineares significa que eles estão na mesma reta. Bom, então toda vez que você ouvir essa palavra colinear, significa que aqueles pontos que estão sendo dados estão na mesma reta. No caso, nós temos 4 pontos, mas aqui fala que 3 são colineares. Aí se pergunta, quantas retas podemos construir? Essa pergunta está um pouco mal elaborada, porque a pergunta correta seria quantas retas podemos construir passando por 2 desses pontos, né? Porque senão, se você deixar do jeito que está aqui, você pode construir infinitas retas, né? Vamos só colocar aqui uma situação, modelo, para vocês se tocarem do que é que eu estou falando. Então, vou botar aqui os pontos em vermelho. 3 deles são colineares, né? Eu botei assim, mas eles não necessariamente são igualmente espaçados não, tá bom? Então, vamos colocar assim. E o outro, vamos botar bem aqui. Como eu estava falando, essa frase aqui ela está um pouco esquisita, porque se você perguntar quantas retas podemos construir, aí você vai pensar o seguinte, olha, por cada reta dessa, se eu não tenho a obrigação de passar por 2 delas, 2 desses pontos, então, num ponto só eu traço infinitos, né? Então, a gente sabe que um dos postulados é que por um ponto podem passar infinitas retas, né? Então, isso aí por si só já seria a resposta infinita, se você não colocar essa restrição que eu estou falando. Então, deixa eu só apagar aqui. Então, nós vamos pensar o seguinte, nós vamos pensar que aqui o livro quis dizer que eu tenho que passar sempre por 2 pontos dos 4 que foram dados. Tudo bem? Então, a primeira ressalva é essa. Aí existem 2 situações. A primeira situação, ele fala o seguinte, ó, são 3 colineares. Ele não fala nada acerca do 4º ponto. Então, existem 2 situações para o 4º ponto. Ou o 4º ponto, ele está dessa maneira aqui, como eu coloquei, ou seja, ele não é colinear com os outros 3, ele não está na mesma reta que os demais 3. Ou a segunda situação, que a gente tem que considerar, é o seguinte, o 4º ponto, ele está na mesma reta. Tudo bem? Então, nós temos que considerar essas 2 situações. Então, vendo primeiramente a situação que já está posta aqui, que são 3 pontos na mesma reta e o 4º fora dessa reta, a quantidade de retas que a gente pode marcar, vamos fazer aqui. Dá para fazer até a olho nu, né?
Por cada 2 pontos desse que você escolheu, dá para marcar uma reta. Então, passa uma reta por esses dois. Passa uma reta. Aqui já não vai ficar bem feito, né? Deixa eu só fazer um negócio um pouco mais bem feito. Então, passa uma reta aqui por esses 2 pontos aqui também. Aí, passa uma reta também por esses 2 pontos. Passar aqui para alongar. E vai passar, claro, a reta aqui. Passa por esses 3 pontos aqui. Então, se você for ver, você já pegou todos os 2 pontos possíveis, né? Para o qual você consegue traçar uma reta. Esses 2 aqui não contam, porque a mesma reta vai passar pelos 3, né? Então, se você pegar de 2 em 2 aqui, a reta é sempre a mesma, porque os pontos já são colineares, tudo bem? Então, só tem graça quando você pega esse ponto com esse ponto, que tem essa reta, esse ponto com esse ponto, que tem essa reta, e esse ponto com esse ponto que tem essa reta. Pronto. Você já pegou todos os pontos, todos os pares, né, de pontos possíveis. Então, quantas retas você obteve? Ó? Uma reta, 2 retas, 3 retas, 4 retas. Então, a minha resposta são 4 retas. Tá certo? Essa daí seria a resposta. Como é que você escreveria esse problema? Né? Como é que eu escreveria esse problema? Antes deixa eu fazer logo a outra parte, né? Que seria o caso em que os 4 pontos são colineares, né? Então, deixa eu só apagar aqui. Aí seria o outro caso em que os 4 pontos são colineares. Esses 4 pontos são colineares, quaisquer 2 que você pega, a reta passa pelos demais. Então, não tem o que fazer, é só uma reta, tá bom? Nessa situação aqui, ó, é somente uma reta, porque quaisquer 2 que você pegue, a reta passa pelos demais, já por hipótese. Agora, a grande pergunta que talvez muitos de vocês estejam se fazendo é como é que eu escrevo isso, né? Então, eu vou colocar aqui como é que eu escreveria, tá certo? Então, primeiramente, eu daria nome aos pontos, para poder ficar mais fácil manipular ele quando eu estiver escrevendo, né? Então, eu botaria assim, ó. Sejam A, B, C e D os pontos dados. Então, só estou dando nome aí aos pontos, nada demais. Então, sejam A, B, C e D os pontos dados. Aí você fala, ó, há dois casos, né? Tá assim, há 2 casos a considerar. Então, eu vou descrever agora os 2 casos. Aí, caso 1, né? Tá assim, ó. Caso 1. Um dos pontos. Aí você diz qualquer um deles, né? Tanto faz. Aí, como você nomeou e nomeia do jeito que você quiser, você fala que foi o ponto D, né? Digamos, D não é colinear com A, B e C. Aí bota assim, entre parênteses, tais pontos, ou seja, esses 3 pontos aí, são colineares por hipótese. Então, você já bota aí que você já sabe que esses 3 pontos eles são colineares por hipótese, o A, B e o C. Não vou fazer a figura agora, deixa a figura para o final. A figura a gente fez para entender e agora eu estou escrevendo. Eu posso colocar ou não a figura, vai depender, quando você vai escrever, se aquilo que você está escrevendo, a pessoa conseguir construir a figura a partir daquilo que você escreveu, não necessariamente você precisa colocar a figura. Tudo bem? Embora com a figura, claro, fique mais entendível para quem está lendo. Mas não é uma necessidade colocar-se a figura na solução. Então, aí eu escrevi, ó, um dos pontos, digamos, D, não é colinear com A, B e C. Tais pontos, eu acho que ficaria até melhor colocar assim, tais pontos, os demais pontos, né? Melhor. Deixa eu apagar aqui. Tá assim, né?
Está aqui em vermelho só para corrigir. Os demais pontos são colineares por hipótese, certo? Neste caso, aí vamos escrever aqui. Neste caso, temos como possibilidade as seguintes retas, né? Quais são as retas que são possíveis? Pessoal, para quaisquer dois pontos que você pegue entre esses quatro, você tem a possibilidade de reta, tudo bem? Então, você teria que falar isso, ó. Então, você tem como possibilidade a reta, por exemplo, A, B, vou botar aqui o símbolo de reta, certo? A reta AC, você tem como possibilidade a reta AD, aí você tem como possibilidade a reta BC, não conta mais BA, porque você já contou BA aqui, tá certo? Então, você tem a reta BD e você tem, por fim, a reta CD. Ou seja, você tem 6 possibilidades aí de reta, certo? Então, nós temos, neste caso, temos como possibilidade as retas. Só que algumas delas, pessoal, coincidem. Eu vou aqui fazer a figura para vocês entenderem melhor, né? Deixa eu só colocar aqui. Vou furar por fim. Deixa eu só botar um. Pronto. De novo. Ah, porque tá outro problema, tá certo. Deixa assim por enquanto. Então é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui a figurinha do lado, mesmo pequenininha, só para vocês entenderem a situação. A gente tem aqui, ó, o A. A gente tem aqui o B. E a gente tem aqui o C. Tá certo? E aí você tem o seu ponto D, que a gente está considerando nesse caso, que fica fora da reta. Então, o que eu disse é o seguinte, ó. Se eu pegar quaisquer dois desses pontos, tem uma reta passando por eles. Então, se eu pegar esses dois, tem uma reta que passa por eles. Se eu pegar o A e o C, olhar somente para o A e o C, esquecer os demais, tem uma reta que passa por eles. Se eu escolher o A e o D, tem uma reta que passa por eles. O B e o C tem uma reta que passa por ele. O B e o D tem uma reta que passa por eles, tá certo? Só, pessoal, que algumas dessas retas que foram escritas aqui, elas coincidem, são a mesma reta. Por quê? Porque 3 dos pontos são colineares. Ó. O A, o B e o C, eles são colineares. Então, por exemplo, a reta AB e a reta BC é a mesma reta. Então, quando eu passo aqui, ó, como está todo mundo na mesma reta, é uma reta só. Então, a reta AB e a reta BC é a mesma reta. E a reta AC também é a mesma reta. Então, essas 3 retas aqui, ó, são a mesma. Ó, a reta AB está aqui. A reta BC está aqui. A reta AC está aqui. É a mesma reta. Então, essas 3 retas aqui coincidem. É a mesma reta, porque os pontos A, B e C são colineares. Aí você coloca isso. Eu vou escrever aqui para não passar pelo lado do segundo problema aí. Então, deixa eu só apagar aqui. Então, só continuando. Lembrando que eu ainda estou no caso 1, certo? Aí eu colocando aqui, continuando. Mas as retas, aí você explica, ó, as retas AB, BC e AC são a mesma reta. Por quê? Pois A, B e C são colineares. Então, essas 3 retas aí são a mesma reta. Ou seja, você matou essa, matou essa, matou essa. Então, essas 3 aí você conta somente uma, né? Logo,
A conclusão, ó. Logo, temos as seguintes retas distintas, né? Ou seja, as retas diferentes mesmo são quem? São as retas. Vou colocar aqui. Então, vou contar somente a AB, tá certo? Aí, a reta AD, a reta BD e a reta CD. Então, essas 4 retas aí são as retas que são distintas, diferentes. Por que elas são distintas, né? Oi, pode falar, Carlão. Professor, e a reta BC? A reta BC, ela tá aqui, ó. O A, o B e o C não são colineares? Então, ela tá aí dentro. É a mesma reta, ó. Então, eu tenho aqui, ó. Vou botar de novo. A, B e C, ó. A, B e C. E o D tá aqui, né? Então, veja, a reta que passa por A, por B e por C é a mesma. Então, eu posso usar quaisquer 2 desses pontos para representar ela. Tudo bem, ó? Tá aqui, ó. É porque você está pedindo por reta, não por semi-reta, né? Isso, por reta, exatamente, por reta. Então, a reta vai de um lado ao outro, infinito, certo? Então, assim, eu posso usar quaisquer par de pontos desses para representar a reta. Eu só usei o A e o B. Tudo bem? Então, contei essa reta. Aí tá aqui a reta AD, tá aqui a reta BD e tá aqui a reta CD. Aí você tem que argumentar por que elas são diferentes, né? Tá certo? Não acaba aí ainda não. Então, as retas... Deixa eu escrever com a mesma cor, né? Você bota assim, ó. Tais retas, né? Tais retas são distintas, ou seja, são diferentes, pois o D não... O D, no caso aí, ele não está... Não é colinear, né? Tá assim melhor. Não é colinear. D não é colinear com os pontos A, B e C. Certo? Porque assim, se essas retas coincidissem, se 2 delas se coincidissem, significaria que o D ele é colinear com A, B e C. Mas como ele não é colinear, então são 4 retas distintas que são geradas, tá bom? Então essa é a justificativa. Bota o retângulozinho aqui, o quadradinho aqui, para significar que você finalizou. Não, né? Tem um segundo caso, desculpa. Então tem um segundo caso. Aí você escreveria caso 2, né? Caso 2. Aí o caso 2 eu vou deixar como exercício aí para vocês escreverem, tá certo? Usando esse tipo de raciocínio. Exercício para escrever. Usando aí esse tipo de raciocínio que eu joguei aí. Tudo bem? Então, viram? Então, é assim que você argumentaria para você fazer uma demonstração desse problema. Professor, se eu apenas fizesse a figura, estaria certo? Eu mostrando lá os 2 casos? Estaria certo. Se você fizesse a figura e argumentar, se estivesse escrevendo a lista, né? Escrevendo a solução da lista, escrevesse a figura lá e argumentasse, né, essas questões que eu coloquei aqui de uma maneira mais formal, estaria correto. O que eu quis aqui fazer com vocês, pode explicar o tópico B da página 25 desse mesmo livro, eu vejo já qual é o tópico B, tá bom, Renan? Então, eu só quis escrever de uma maneira formal. Então, essa aqui seria a maneira formal da gente escrever essa demonstração aqui desse fato, desse problema, tá bom? Então, isso aqui seria o que a gente faria. Vamos aqui. O Renan falou para explicar o tópico B da página 25 desse mesmo livro, né? Vamos ver. Não sei se é a mesma versão que vocês têm, né? Espero que seja, mas você vai me guiando aí.
Deixa eu ver aqui qual a página 25. Aqui, você está falando desse aqui? Beleza, então deixa eu só dar uma lida aqui, né? Saber o que é que está sendo tratado aqui. Então, a unicidade da bissetriz, né? Ah, tá certo. Bissetriz. Fazer aqui. Vamos fazer para cá, né? Eu vou... Por enquanto eu vou deixar esse plano aí e vou fazer ele aqui. Vamos supor que existissem duas bissetrizes. Vamos pegar aqui um ângulo. Deixa eu desenhar aqui um ângulo qualquer. Então, deixa eu desenhar aqui o ângulo. Lembrando que a bissetriz é aquela reta... explicar por que é por absurdo. É porque é o seguinte, ó. Essa é uma técnica de demonstração. Você quer demonstrar aquilo e aí você supõe que ele seja falso, né? Se você chegar num absurdo, se você chegar numa contradição, significa que aquilo que você supôs no início não era para ter sido suposto, tá certo? Você tem que entender como se fosse, entre aspas, o contrário daquilo, né? Mas aí, isso é uma prova por absurdo, que é justamente o seguinte. Eu quero provar que só existe uma, né? É a afirmação lá que só existe uma única bissetriz para o ângulo. Aí você supõe por absurdo que existam duas. Esse é o argumento, né, que você está perguntando. Se existem duas, você tem uma reta para cá e uma reta para cá, em que ambas são bissetrizes, certo? Aí a gente vai ter que chegar à conclusão que alguma coisa aí vai dar errado. O ruim da prova por absurdo é isso, porque você de início, você não sabe o que é que vai dar errado. Pode ser que seja difícil você encontrar o que é que vai dar errado. Então vamos lá. Como isso aqui é uma bissetriz, como isso daqui é uma bissetriz, a gente sabe que esse ângulo aqui ele tem que ser igual a esse, porque senão não seria bissetriz, certo? Então, de novo, ó, como é uma bissetriz, esse ângulo aqui ele tem que ser igual a esse aqui. Vamos dar nome aí aos ângulos. Eu vou chamar esse aqui de x, eu vou chamar esse aqui de y e eu vou chamar esse ângulo de z. Tudo bem? Como eu estou supondo que existem duas bissetrizes, então cada um desses ângulos existe. Então, tanto o x, ele existe, ou seja, ele é maior do que zero. Também o y é maior do que zero. E o z é maior do que zero, tá bom? Isso significa que o ângulo é um ângulo positivo, ou seja, existe aquele ângulo, né? Tá legal? Então, vamos partir desse princípio aí. Que essas duas retas são diferentes. Então, existe esse ângulo aqui entre elas, tudo bem? Que é o y aqui, né? Por isso que eu botei y maior que zero. Então, vamos lá de novo. Esse ângulo aqui, ele tem que ser igual a esse. Então, você sabe que o x... Vamos colocar aqui de azul, ó. Você sabe que o x, ele tem que ser x mais y, né? X, na verdade, tem que ser igual a y mais z, tá certo? Ó. Esse ângulo, que é o y mais z, tem que ser x. Só que isso aqui também é uma bissetriz, ó. Então, ele está dividindo esse ângulo todo em dois iguais, né? Então, esse ângulo aqui, que é o z, tem que ser igual a y mais x. Então, o z tem que ser igual a y mais x. Aí você ficou com esse pequeno sistemazinho aqui, ó. Sim, aí exatamente. Aí quando você resolve esse sistemazinho aqui, aí você descobre que o seu x aí, ele tem que ser igual ao z, né? Então, perdão. Deixa eu ver aqui que foi minha conclusão aqui. Eu quero concluir, na verdade, que x mais z, x mais y... Não, z mais y e x mais y, tá certo. Então, vamos resolver aqui esse sistemazinho, né? Vamos fazer aqui uma manobrazinha aqui para mostrar que eu não posso ter isso, certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. O x, deixa eu ver aqui qual é a melhor manobra. Pronto. Ó, o x, eu vou pegar esse z aqui, ó,
e vou passar ele para cá negativo, certo? Então você fica com o seguinte, dessa primeira equação. X menos Z é igual a Y, tá bom? Eu só usei essa primeira equação aqui, ó. Passei o Z para cá do outro lado. Como ele está positivo, passou para cá negativo, ó. X menos Z igual a Y. Agora eu vou fazer a mesma coisa com relação ao X, ó. Então eu vou passar agora o X para cá negativo, né? Porque ele está positivo, passo para cá negativo. Aí fica o seguinte, ó, outra equação. Z menos X igual a Y. Então você ficou assim agora. Ou seja, tanto essa equação aqui como essa equação são iguais a Y. Então eu posso igualar. Tudo bem? Eu posso igualar o Z menos X com o X menos Z com o Z menos X. Vamos ver no que vai dar isso, né? Deixa eu ver se vai dar alguma coisa aqui que eu queira. Mas eu acho que isso aqui ainda não é o que eu queria. Deixa eu só verificar aqui. Não, tá certo. Tá certo. Na verdade, eu preciso fazer só isso aqui, ó. Eu vou fazer agora, eu vou somar essas duas equações. Tudo bem? Eu vou somar. Então, ó, para vocês entenderem. Se eu pegar y mais y, esse primeiro y aqui é x menos z, ó. Então, ó, vou botar aqui, ó, x menos z. O segundo y aí é z menos x. Então, é z menos x. Ou seja, o que eu obtive aqui é que 2 vezes y é igual a... Só que x, ó, cancela com menos x e z com menos z. Então, você obtém que isso é zero. Ou seja, como 2 não é zero, claro, né? Então, você obtém que o y é zero. Só que isso é um absurdo, né? Porque se o y for zero, o teu ângulo aqui está dizendo que é zero. Ou seja, essas retas aqui elas teriam que coincidir. Mas você está supondo no início que elas são duas retas distintas, duas retas diferentes. Então, não poderia acontecer isso, certo? Então, qual foi o erro? Entre aspas, o erro, a contradição? Você supor que essas retas elas não eram a mesma reta. Então, você acaba chegando que elas têm que ser a mesma reta. Então, isso aí é um absurdo. Isso prova o que você quer fazer, tá certo? Ou seja, se eu quero provar algo, eu suponho que aquilo ali é um absurdo, uma contradição, eu pego o contrário disso e eu chego a uma conclusão errada, então é porque aquilo que eu supus no início, aquela afirmação que foi suposta no início, ela não é verdade. Então, pega a contrapositiva dela, tudo bem? Então, é assim que funciona. Então, a prova por absurdo é isso. Você supõe que aquilo que você quer provar está errado, e aí mostra que você, em algum momento, chega numa contradição. Chega num absurdo, que a gente chama. A gente até coloca esse símbolozinho assim, ó, para dizer que é um absurdo. Tá legal? Então, essa é uma técnica de demonstração aí, bem útil e uma das que a gente mais utiliza, né? Então, vamos agora adiante. Só pegar aqui uma água. Vamos para o segundo problema aqui. Esse segundo problema é um daqueles problemazinhos de segmentos, né? Que a gente distribui os pontos no segmento e, em seguida, a gente pega e coloca os dados, né, que foram dados. Que foram informados, né? Que foram dados, né? Horrível. Os dados que foram informados. Então, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem um segmento só. Aí, nesse segmento, tem os pontos A, B, C e D. Todos são pontos aí que estão um ao lado do outro, nessa sequência. O A, o B, o C e o D. Mas de forma que é o seguinte, ó. O segmento AB é o triplo de BC. E o BC é o dobro de CD. Então, mais ou menos assim, né? Vou botar aqui o ponto A. Aí, o ponto B, como o AB é o triplo de BC,
Eu vou botar o seguinte, eu vou botar o... Não, se eu botar bem aí fica ruim. Não precisa ser perfeito não, né? Então vou botar o B bem aqui e vou botar o C mais ou menos bem aqui, tá certo? E C é o dobro de... E CD, né, no caso, é o dobro... E BC, perdão, é o dobro de CD. Então vou botar o D mais pertinho ainda aqui. Aí vou passar aqui a reta, ou o segmento, né? Então deixa eu só botar aqui o ponto um pouquinho maior. Aí você faz o seguinte, eu vou chamar CD de X. Você poderia ter escolhido qualquer um deles para chamar de X, tá certo? Eu vou colocar o CD, porque quando eu fui resolver eu já vi que é o mais fácil. Então é mais por experiência de já ter resolvido do que sendo um chute aleatório, tá legal? Então eu vou chamar esse CD aqui, ó, de X. Aí vamos de novo nas hipóteses para a gente ver direitinho. Então, ó, BC é o dobro de CD. CD é X. Se BC é o dobro, então é 2 vezes ele. Então é 2x. Então, bota aqui, ó, 2x. E a outra informação é que AB é o triplo de BC. Então a gente vê aqui, ó, BC é 2x. Se AB é o triplo, ele é 3 vezes isso. Ou seja, é 3 vezes 2x. Então, ó, 3 vezes 2x dá 6x, tá certo? Então, esse aqui é 6x. Pronto. Você já tem desde o A até o D, que ele fala, ó, o AD, ou seja, do A até o D, ele diz que é 36 centímetros. E aí ele pede para determinar AB, BC e CD. Então, vamos lá. A gente tem que determinar o x primeiro, né? Então, você sabe que 6x, que é o AB, mais 2x, que é o BC, mais o x, tudo isso aí dá 36, tá certo? Aí, se você somar, dá 9x, tá certo? Então, 9x aí é igual a 36, tudo bem? Então, o teu x aí vai ser 4, tá certo? Então, você descobre aí quanto é o teu x. Professor, eu preciso me preocupar com essas medidas aqui, centímetros, metros? Não. Não precisa se preocupar com relação a medidas. Isso aqui para a gente não vai ser importante. Então, teu x aí é 4. Só que ele quer AB, BC e CD. Você descobriu só o CD, que é o x. Então, AB vai ser 6 vezes 4, que é 24. O BC é 2 vezes 4, que é 8. E por final, né, por fim, aí o CD, né, que vai dar 4, né? Já tem 24 com 8, né? Aí você já tem o 32, com 4 de fato fecha o 36. Então, você concluiu aí o teu problema, achou cada uma das medidas que ele pediu. E aí, difícil esse problema? O que é que vocês acham aí? De fato, essa sensação sempre é interessante, né? Quando o professor está fazendo, né? Parece ser um pouco mais fácil. Mas vamos adiante, então. Posso passar adiante? Beleza, então vamos aqui. Esse problema que nós temos agora, ele é parecido com o anterior, só que ao invés de segmentos, ele vai utilizar ângulos, tudo bem? Então ele fala o seguinte, ó, ele dá que esse ângulo aqui mede 90 graus e pede para a gente descobrir qual o valor do x. Então, o que a gente tem que fazer? Como a gente sabe que essa soma aqui dá 90 graus, basta a gente somar e aí fazer as continhas, né? Então, é 4x, deixa eu só apagar aqui que eu risquei, né? Então, você sabe que é 4x mais 3x mais 2x igual a 90. Tudo bem? Então, você tem, fazendo as continhas aí, dá 9x igual a 90 graus. O x só pode ser 10 graus. Esse aqui também é mamão com açúcar, né? É realmente só para a gente
entender o conceito de ângulos, né? De soma de ângulos. No caso aqui, os ângulos dão 90, né? Se você escolher dois deles, né? Quaisquer dois deles, né? Vão ser complementares, aquele blá 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 tudo. Tudo bem? Mas isso aqui é somente para a gente entender essa questão aí de soma de ângulos. Vou passar aqui. Deixa eu deletar essas páginas aqui que eu coloquei naquela hora, mas são desnecessárias. Então vamos adiante agora. Agora para esse problema 4. Bom, o problema mais interessante, que é um problema que ele pede para você demonstrar algo, né? Então, no caso aí, demonstre que as bissetrizes de dois ângulos opostos pelo vértice, ou seja, dois ângulos OPV, são semirretas opostas, né? Então, vamos fazer aqui. Como são duas retas OPV, elas estão numa situação assim, ó. Retas OPV, então você está nessa situação. Aí ele fala o seguinte, ó. Vamos dizer que eu trace a bissetriz desse ângulo. Então, eu vou colocar essa bissetriz aí de vermelho. Então, tracei aqui a bissetriz. Deixa eu só deixar ela bonitinha, porque assim fica horrível, né? Então, você traçou aqui a bissetriz. Vou até colocar assim para você entender, ó. Que você dividiu esse ângulo ao meio. E agora eu vou traçar a bissetriz desse ângulo aqui, que é o ângulo oposto pelo vértice a esse ângulo aí dado. Então, vou botar até de azul para diferenciar. Então, deixa eu botar aqui de azul. Então, você também traçou a bissetriz. Lembrando, é como se eu esquecesse, pessoal. Esqueça esse pedaço aqui, por enquanto. Esqueça isso. Se concentre só nesse ângulo e você traçou a bissetriz. Então, essa é a intenção. Aí, esse ângulo aqui. Eu vou botar um tracinho também, porque a gente não pode esquecer que esses ângulos são iguais. Esse ângulo todinho aqui, como ele é OPV com esse, ele é igual a esse ângulo aqui todinho. Tá legal? Então, o que o problema pede? Pede para eu mostrar que isso aqui, na verdade, é uma reta só. Que, embora na figura já esteja mostrando, você tem que provar isso, né? Então, o nosso objetivo é mostrar que isso aqui é uma reta só. Tá legal? Como é que eu mostro que isso aqui é uma reta só? Você só tem como, no caso aqui, opção, você mostrar que esse ângulo aqui é 180. Tá certo? Claro, eu podia ter feito com o de baixo aqui também, né? Tanto faz, você faz com o de cima ou de baixo. Mas eu vou mostrar que o ângulo entre essas duas semirretas é 180. Porque se eu mostrar que o ângulo entre duas semirretas é 180, eu estou mostrando que elas são uma reta só, né? Ou seja, duas semirretas estão formando uma reta. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou dar nome aqui a esse ângulo de x. Esse aqui, claro, é x, porque é na bissetriz. Esse aqui também é x, esse aqui é x, porque eu estou tratando do mesmo ângulo. Não esqueça, os ângulos são opostos pelo vértice, e eu já sei que, como eles são opostos pelo vértice, trata-se do mesmo ângulo aqui. Então, aí outra coisa, outro fato interessante, isso aqui é uma reta, né? Ó. Como isso aqui é uma reta, e isso aqui mede 2x, então esse pedaço aqui necessariamente mede 180 menos 2x, porque eu estou sobre uma reta. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse ângulo bem aqui, ele mede 180 menos 2x. Vou tirar esse parênteses aí, vou ter só o 2x mesmo. Pronto. Aí o que a gente tem que fazer agora é somar esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo. Ora, bolas, dá quanto isso aí, ó? X, que é esse ângulo aqui, mais... Aí você pega agora esse ângulo aqui, que é 180 menos 2x, mais, por fim, esse ângulo aqui, x. Quanto é que dá essa conta aqui? Se você notar, o x mais x dá 2x. Então, esse 2x vai cancelar com esse menos 2x, né? Vou fazer a conta devagarzinho aí, para quem ainda está começando a entender melhor, né, essas continhas. Então, fica assim, ó. Posso tirar do parênteses 180 menos 2x. Esse x aqui, eu junto com esse x mais x dá 2x.
Então fica 2x. Aí você sabe que 2x menos 2x dá 0. Então isso aqui cancela com isso aqui. Então esse resultado aqui é somente 180 graus. Então você provou aí que esse ângulo que você queria é 180 graus. Se esse ângulo aqui ele é 180 graus, então é porque você está sobre a mesma reta. Tá legal? Entendido? Como é que eu escreveria esse problema, né? Uma pergunta interessante. Como é que eu poderia escrever esse problema? Para você ficar mais fácil, de novo, aqui como foi apenas a figura para vocês entenderem, eu não coloquei o nome, né, aos pontos. Então seria interessante você denominar aí, sei lá, botar aqui, por exemplo, um ponto, chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui, sei lá, de O, esse ponto de B, botar aqui um ponto C, botar aqui um ponto D. Talvez também colocar um ponto aqui só para você colocar nome nas retas, né, que você vai traçar. Aí você usaria esses nomes para poder dar nomenclatura às suas retas, né? E aí fazer a argumentação. No caso aqui, você falaria, olha, eu vou escrever aqui para vocês, tá certo? Vou escrever aqui como é que... Vamos, um caso aqui interessante, né? Vamos supor que você fez a figurazinha. Professor, eu fiz a figura e quero utilizar a figura para escrever a minha solução. Eu consigo fazer isso? Consegue, você consegue fazer isso, certo? Deixa eu pegar aqui só a reta aqui. Só para aqui diminuir aqui um pouquinho ela. Para poder ter espaço aqui para escrever. Pronto. Então, digamos que você está ali fazendo seu exercício, aí você fez a figura, né? E isso justifica que são semirretas opostas, porque eu provei que o ângulo entre elas é 180. Então, se o ângulo entre duas semirretas é 180, é porque elas são semirretas opostas. Tudo bem? Se não fosse 180, é porque elas seriam zero, o ângulo entre elas. Eu mostrei que é 180, certo? Então, isso mostra que elas são opostas. E até porque os ângulos, eles são ângulos opostos também pelo vértice, né? Então, eles estão, se você notar, cada semirreta dessa está num semiplano diferente. Então, não tem nem como eles poder ser a mesma reta, né? Para poder, mesma semirreta, né? Para poder coincidir. Então, aqui, supondo, você fez a figurinha e você quer aproveitar a figurinha no que você vai falar. Você colocaria o seguinte, ó. Utilizando a notação da figura. Ou seja, aqui você está dizendo, olha, eu vou utilizar o que eu já coloquei aí de pontos. Você veja aí a figura e eu vou utilizar o que já coloquei aí de pontos. Utilizando a notação da figura, temos... Você vai colocar as informações que você tem. Você sabe que COE, o ângulo COE é igual ao ângulo EOD. Ou seja, estou olhando esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, ó, COE. E depois EOD, que é esse ângulo aqui. Então, ambos aí são iguais e iguais a x. Já que, né, você bota aqui, ó, já que a reta OE, semirreta OE, é bissetriz do ângulo COD. Aí, para você não escrever tudo isso de novo, você fala só assim, usar uma palavrinha mágica que é analogamente. Quer dizer que é da mesma forma, que você utiliza o mesmo raciocínio. Analogamente, o ângulo AOE, ou seja, esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse aqui, AOF, né? Perdão. AOF
ele é igual ao ângulo FOB, que é igual a x. Não precisa colocar mais nenhuma justificativa, como você colocou aqui. Por quê? Porque você usou a palavra analogamente. Ou seja, você está dizendo que você utilizou a mesma analogia, o mesmo raciocínio, e por isso vale isso. Tá legal? Aí você conclui o seguinte, ó. O ângulo. Aí veja também que o ângulo AOC, que é esse ângulo bem aqui, ó, tá bom? Esse ângulo bem aqui, ele mede 180 menos 2x. Tudo bem? Então você bota isso. Não precisa justificar isso porque você está sobre uma reta, né? Mas você pode, se quiser justificar, pode justificar. Professor, uma pergunta que talvez surja. O que é que eu vou saber que eu tenho que justificar e o que é que eu não tenho que justificar? Como é que eu sei? Isso vai depender da pessoa que vai ler o seu problema. Tudo bem? Por exemplo, se você estiver escrevendo e você souber que aquela pessoa que você está escrevendo entende alguns passos da sua prova, você pode suprimir isso. A menos que seja pedido. Se você tiver numa avaliação, como é o caso aqui de uma lista de exercícios, você sabe que você não vai poder omitir muitos passos. Mas é claro, aqueles que forem mais óbvios a seu entender, podem ser suprimidos, né? Podem ser omitidos. Uma coisa interessante e um macete, né? Que vocês podem usar nas provas que vocês forem fazer, não vai acontecer no meu curso, claro que a gente não faz prova, né? Mas nos demais cursos, às vezes você tem certeza de um fato, mas você não sabe provar. E aí você pode, assim, colocar lá na prova que você vai fazer como se fosse algo óbvio, mas sem dar tanta, assim, sinal que é óbvio, né? Então, você usar essas palavras analogamente, ou então é fácil ver, mas cuidado com é fácil ver, né? Porque se não for fácil ver, você vai perder os pontos, né? Então acontecia já muito isso comigo. Às vezes eu não sabia provar, eu não tinha tempo para provar aquele fato, e aí eu botava como se fosse um fato que eu já conhecesse. Dava certo algumas vezes, dava errado outras, né? Mas aí só vai na tentativa e erro. Mas nesse caso aqui é um fato óbvio, né? Como aqui é uma reta, então você pode se valer disso, ó, botar direto. Isso aqui, ó, é 180 menos 2x, tá certo? Aí você conclui agora o problema. Então a conclusão aqui do problema, daí, quando você pega o ângulo FOA mais o ângulo AOC, ou seja, estou pegando esse ângulo aqui, vou somar mais esse ângulo aqui, e vou somar mais esse ângulo aqui, mais COE, isso aí é 180 graus, e acabou aqui, porque você não precisa provar mais nada, você já provou que o ângulo entre as semirretas é 180 graus, elas são semirretas opostas, tudo bem? Então acabou aí. Então essa aí seria como você escreveria o teu problema. Certo, gente? Beleza? Posso passar adiante? O que vocês me dizem? Sim? Ficou alguma dúvida? Beleza, então vamos aqui para o quinto problema da nossa aula. Então, um pouquinho mais fácil também. Ele fala o seguinte, esse problema aí. Ele diz que esse triângulo ele é um triângulo isósceles, com esse lado sendo igual a esse. Então, vou até colocar aí 2 risquinhos aqui, 2 risquinhos aqui, só para ficar claro, né? Que esses aí são os lados iguais. E aí ele pede para determinar x e y, tudo bem? Então a gente sabe o seguinte, pessoal, se o meu triângulo é isósceles, além dos lados iguais, uma coisa que é igual também são os ângulos, né? Os respectivos ângulos. Então esse ângulo aqui que é y, vai ser igual a esse ângulo aqui que é y, tá certo? Então eu vou colocar essa informação. Então aqui também é y. Aí você já tem duas coisas. Se eu somar esse ângulo aqui com esse ângulo, tem que dar 180. Então, y
mais x mais 45 tem que dar 180. Eu vou colocar essa informaçãozinha aqui, ó. Y mais x mais 45. Isso aqui tem que dar 180. Deixa quietinho aí no canto dele. E agora vamos analisar o outro lado, ó. Que o outro lado também está te dando informações. O outro lado vai te dar aqui y mais 2x menos 40 graus. Então, isso aqui dá 180 graus. Então, você tem agora esse sisteminha aqui para você achar x e y, né? Então, você pode fazer agora essa continha. Por exemplo, da equação de cima, só dar uma ajeitadinha, né? Da equação de cima, você tira aqui y mais x. Aí eu vou pegar esse 45 que está somando e passar para cá subtraindo, né? Fica 180 menos 45, que você sabe que vai dar 135, né? Então, 135 graus. E a segunda equação aí, você ajeitando também, vai dar y. Oi, Kailon. Pode falar. Eu não estou te escutando, tá bem baixinho para mim. Tá baixinho para mim. Para vocês também tá baixinho? Ou é só para mim? Tá baixo. É para todo mundo, cara. Então, vê aí se você consegue dar um ajuste aí no teu áudio aí, no teu som. Certo, pode ser. Certo, Ryan. Boa noite. Pode. Na verdade, eu estou fazendo mais devagar, mas poderia fazer isso direto também. Tá certo? Poderia fazer isso direto sem problema, cara. O cara está dizendo o seguinte, ó. Eu poderia logo pegar, visto que aqui também é y, poderia igualar logo isso aqui a isso aqui? Pode. Sem problema, você pode igualar direto. Eu estou fazendo um pouquinho mais devagar porque algumas pessoas ainda não estão acostumadas, né? Tá certo? Tá bom aí? Então fica assim. Y, agora... Oi? Alguém vai falar alguma coisa? Igual a 220 graus. Então, você ficou aqui, ó, esse sistemazinho. E aí, eu vou resolver mais rápido agora, para a gente não acabar não perdendo tanto tempo. Já que resolver um sistema, qualquer coisa você dá uma olhadinha aí no livro do ensino médio, como é que resolveria. Mas em ambos tem y, né? Então, você poderia só subtrair esse desse daqui. Aí você iria obter assim, ó, x igual a... Aí ficaria 220 menos 135, né? Então, teria 65, seria 85 graus, né? Então, você obtém x igual a 85. E o y, né? Para descobrir o y, bastaria fazer 135 menos 85, vai dar 50, né? Então, seria 50 graus. Então, tá aí o teu y também, certo? Então, só lembrando que eu fiz aqui, só para ir um pouquinho mais rápido, foi subtrair dessa equação, subtrair essa. Fiz essa menos essa, certo? Aí fica y menos y dá 0, 2x menos x dá x, por isso que fica o x aqui, e 220 menos 185 dá 85, certo? Então, posso passar adiante? Certo. Sexto probleminha. Então, aqui eu tenho agora a seguinte situação.
Eu tenho novamente um triângulo isósceles. Então, esse triângulo aqui é isósceles. Já até coloquei aí o triângulo para não perder tanto tempo. O semiperímetro vale 7,5. Lembrando, o que é o semiperímetro? O semiperímetro é o perímetro dividido por 2. Ou seja, você soma todos os lados e divide por 2. Aí pede o seguinte, calcule os lados desse triângulo, sabendo que a soma dos lados congruentes, ou seja, os lados que são iguais, toda vida que você ouvir a palavra congruente, significa igual. Então, sabendo que a soma dos lados iguais é 4 vezes, né, o 4 da base. Então, a soma dos lados que eu chamei aqui congruentes, estou chamando de A e A, certo? Então, estou chamando esses lados de A e A. É 4 vezes a base. A base eu estou chamando de B. Então, você tem isso aqui, ó, que 2 vezes A é igual a 4 vezes B. Você pode simplificar isso ainda. Dividindo por 2 dos dois lados, você fica que A é igual a 2B. Então, esse é um fato que você vai utilizar daqui a pouco. Então, guarda ele. E o outro fato, a outra hipótese que você tem do início é que o semiperímetro vale 7,5. Ou seja, se você somar os 3 lados e dividir por 2, isso dá 7,5. Então, vamos utilizar isso aí também, ó. Se eu somar A mais B e dividir por 2, isso dá 7,5. Então, ajeitando aí essa equação, você tem que 2 vezes A mais B dividido por 2 dá 7,5. Aí você pode multiplicar em cruz, né? Esse aqui vezes esse. Esse aqui é como se tivesse 1, então fica 1 vezes isso igual a 2 vezes 7,5. Então fica assim, ó, 2A mais B igual a 15, né? Que é 2 vezes 7,5. Então você fica agora com essa equação aqui. Você tem 2 equações, então você tem um sistema do primeiro grau. De novo, um sisteminha, né? Você sempre está chegando no sisteminha. Vou apagar aqui a figura, não precisa mais dela, né? Só para a gente poder ter espaço agora aqui. Então você vê agora aqui. Você tem, por um lado, e o A é igual a 2 vezes B, e por outro lado você tem que 2 vezes A mais o B dá 15. Então, se substituir agora, ó, 2 vezes, quem é o A? Ó, 2 vezes o A é 2B, então bota 2B no lugar. Mais B igual a 15. Então, fica aqui 5B é igual a 15, B igual a 3. Então, você conseguiu calcular já o lado, aqueles lados lá, a base, né? Que é o B é da base. E para você saber quem é o A é 2 vezes B, né? Então, o A só pode ser 6. Aí. Você também fez aí mais um probleminha, resolveu aí mais um probleminha, tudo bem? Dúvidas? Posso passar adiante? Certo. Tudo bem. Sétimo problema, um problema de congruência de triângulos. Então, é um probleminha aí legal de congruência de triângulos. Ele pede para a gente provar que esses dois triângulos aí, eles são congruentes. Ó, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. A única coisa que ele dá é que esse ângulo, esse gama aqui, aliás, esse delta aqui, ele é igual a esse gama, certo? Então, ele dá, eu vou até substituir já aqui. Então, vou botar aqui, ó, aqui é gama também, tá certo? E ele dá também que esse alfa aqui é igual a esse beta. Então, vou botar aqui no lugar do beta, alfa. E agora ele pede para provar que esse triângulo aqui é congruente a esse triângulo aqui. Aí você pode ver o seguinte, ó. Esse ângulo é igual a esse ângulo. Esse lado, ele é comum. Então, está em ambos os triângulos, né? E esse ângulo aqui, ele é
comum. Então, esses dois triângulos eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Aí basta você escrever isso. Ó. Veja que... Aí você argumenta, ó, o ângulo BCA, esse ângulo aqui. Aí você fala, ó, é igual a esse ângulo aqui, que é o CAD. CAD. O lado AC é igual, só para brincadeira aqui, bota CA, né? Ou seja, lado comum, segue aqui, ó. Lado comum. E por fim, o ângulo BAC, né? Que é o alfa, né? O ângulo BAC é igual ao ACD. Assim, o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo CDA. Por ângulo, lado, ângulo. Morreu o assunto. Certo? Então você explicou. Ó. Você falou que o caso de congruência é ângulo, lado, ângulo. Por que é ângulo, lado, ângulo? Porque você mostrou que o ângulo, o respectivo lado entre eles, ó, são iguais. Então, trata-se aí de triângulos congruentes. Certo, pessoal? Posso ir adiante? Alguém quer tirar alguma dúvida aí desse problema? Nada, bem, responde. Isso, sei que todo mundo tinha enganchado aí. Oi, Renan, pode falar. O que você quer perguntar, Renan? Quer perguntar alguma coisa, Renan? Como fazer o quê? Como fazer lado, lado, lado? Não se encaixa nesse perfil. Oi, Stephanie, pode falar. Essa escrita que você fez aí, sempre que quando for tiver uma questão nesse sentido, tem que fazer a referência que o senhor acabou de escrever. Qual? Está dizendo do símbolo especificamente, esse símbolo aqui, ou está falando da maneira como eu provei? A forma como foi provado. Não, é o que eu sempre falo. Não existe uma receita de bolo de como você deve escrever ou resolver ou o caminho que você deve fazer no teu problema, tá bom? Essa aqui é a minha maneira de fazer. Mas se de repente você quisesse até inverter aqui a ordem, olha, os triângulos são congruentes por esse caso, pois isso aqui acontece, isso aqui chegando depois, né? Não tem problema algum, tá certo? Então você explicitando por que acontece a congruência, não tem problema nenhum. Com relação ao seu pedido, Renan, a gente pode vê-lo nos próximos problemas, tá bom? Porque com certeza vão ter problemas em que a gente vai utilizar lado, 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 com relação à questão de triângulos, tudo bem? Até mesmo essa parte de paralelas, né? Então a gente verifica isso. Um problema para finalizar, esse é um problema um pouquinho mais elaborado, porque eu lembro que a primeira vez que eu vi esse problema, eu achei interessante. Só falando logo qual é o problema, né? Que é o seguinte, ele te dá um triângulo qualquer, ABC, aí tipo, ele pega os pontos aqui, né? Pega pontos quaisquer sobre os lados do triângulo, que eu estou chamando de MNP. E aí ele pede para fazer o seguinte, vou botar aqui o triângulo maior, e ele pede o seguinte, ó, ele pede para a gente mostrar que o perímetro desse triângulo aqui
é menor do que o perímetro desse triângulo maior. A primeira vez que eu vi, né, essa parte aí, Renan, de saber qual é a semelhança, realmente é a grande dificuldade de você ver uma congruência, tá legal? Então não se preocupe não, que realmente a dificuldade de ver a congruência é ver qual a congruência que vai usar. E é congruência, não é semelhança, são duas coisas diferentes. Então assim, voltando aqui ao problema, a primeira vez que eu vi esse problema, a sensação foi o seguinte, mas isso é óbvio, né? Se o triângulo menor, né? Eu estou chamando até de menor, está dentro, né, do triângulo maior, ele tem que ter o perímetro, né, menor. Mas uma coisa que, inclusive, é interessante que vocês entendam é o seguinte: uma coisa é a sua intuição e outra coisa é você provar isso. Muitas vezes a sua intuição ela vai estar correta, mas na matemática é necessário que a gente prove aquilo que a gente está afirmando. Então, se eu estou afirmando que esse perímetro aqui ele é menor do que esse perímetro, eu tenho que provar isso por A mais B. Tudo bem? Por mais óbvio que pareça, você tem que provar essa afirmação. E aqui eu vou mostrar para vocês, né, que parece óbvio, mas a gente tem que demonstrar, a gente tem que mostrar realmente na prática, usando argumentos lógicos, matemáticos lógicos, né, que de fato isso acontece. Tá legal? Então vamos lá. Eu vou dar nome aqui aos lados. Vou chamar esse aqui de X, esse aqui de Y e esse aqui de Z. Aí esse aqui, ó, o AN aqui eu vou chamar de B1. E o NC eu vou chamar de B2, em alusão a eles estarem contrários, né? Esse lado aqui está contrário ao B. Tudo bem? Mas aí eu vou dizer o seguinte, ó, que B é igual a B1 mais B2, tá certo? Eu vou chamar de B, estou só chamando, não estou demonstrando nada aqui. Eu estou dizendo, olha, esse pedaço aqui eu estou chamando de B1, esse pedaço aqui eu estou chamando de B2 e a soma B1 mais B2 eu estou chamando de B. Tudo bem? Então, mas isso aí não seria argumento não, viu, Newton? Não seria argumento nenhum, isso aí. Tem que realmente provar por argumentos lógicos, né? Aí a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Como esse lado aqui está de frente para o vértice C, eu vou chamar aqui de C1 e aqui de C2 e dizer que a soma é C, tá certo? Então, eu vou botar aqui, ó. C1, C2 e eu digo que C é C1 mais C2. É só uma nomenclatura, eu só estou colocando nomenclatura. Até agora eu não provei nada. Por fim, eu vou chamar esse aqui de A1, vou chamar esse aqui de A2, porque ambos estão de frente, né, ao lado A, e vou chamar, né, que o A é A1 mais A2. Agora que vem a parte legal. É o seguinte, eu vou usar a desigualdade triangular. Tudo bem? Então, a desigualdade triangular diz o seguinte, que quando você pega dois lados quaisquer de um triângulo, sempre essa soma vai ser maior do que o terceiro lado. E é maior, não pode ser nem igual, tem que ser maior. Então, quando eu olho, por exemplo, para esse triângulo bem aqui, ó, fixem aí a mente nesse triângulo aqui, que eu estou rachurando. Se eu pegar esse lado mais esse lado, isso aqui, essa soma desses dois lados tem que ser maior do que esse terceiro lado aqui. Eu vou anotar aqui, ó. C1 mais B1 tem que ser maior do que X. Isso é a desigualdade triangular. Tudo bem? Ou seja, dois lados quaisquer de qualquer triângulo tem que ser maior do que o terceiro lado. É uma desigualdade importantíssima na matemática de uma maneira geral. Aí agora eu quero que vocês fixem a atenção de vocês nesse triângulozinho aqui, ó. De novo, ó, esse lado mais esse lado, pela desigualdade triangular, vai ser maior do que esse terceiro lado aqui. Aí eu anoto isso. Então, A2 mais B2 vai ser maior do que Y. E agora a gente fixa a atenção nesse triângulozinho aqui, ó. De novo, C2 ou A1 mais C2 vai ser maior do que o terceiro lado, que é Z. Então, A1 mais C2 vai ser maior do que o terceiro lado. Aí você ficou com esse sistema de inequações aqui. Aí você pode somar esse sistema aí.
Porque todos eles estão com o mesmo sinal de igual. Tá certo? Deixa eu acabar pegando aqui. Você pode pegar e somar. Tá bem aqui, ó. Como se você passasse mesmo aqui o traço e somasse assim. Você pode fazer isso porque esses 3 sinais aqui estão apontando para o mesmo lado. Aí fica assim, ó. Quando você soma C1 mais B1 mais A2 mais B2 mais A1 mais C2. Vou botar aqui o maior porque não cabe mais aí embaixo, né? Do lado, né? Então, a X mais Y mais Z. Veja que o sinal, como é maior em todos eles, fica maior aqui. E aqui, do outro lado, fica a soma dos 3 aqui que está do lado direito. Tá certo? Então, vou pegar agora isso aí. E aí, botar para cá. Para ficar mais fácil de escrever, certo? Então, assim, né? Então, a gente ficou com isso aqui. Aí, agora a gente faz o seguinte. Vamos juntar, galera, né? Ó, esse camarada aqui, o C1, eu vou juntar com o C2. Aliás, eu vou começar com A, né? Vou pegar o A, ó, A1, e juntar com A2. Então, fica assim, ó. A1 mais A2. Agora eu junto o B1 com o B2. Então, fica B1 mais B2. E, por fim, eu junto o C1 mais C2. Aí, o outro eu só faço repetir, certo? X mais Y mais Z. Não mexo neles, não. Só que A1 mais A2 é o lado A, né? Então, você substitui aqui, ó. Esse aqui é o lado A. Tá aqui, ó. Esse lado todinho aqui, ó. O B1 mais B2 tá aqui, ó. É o lado B. E, por final, o C1 mais C2 é o lado C. Então, você ficou com essa camarada aqui. Agora, observe o seguinte. O que é que isso aqui está dizendo para nós? Que A mais B mais C é maior do que X mais Y mais Z. Mas A mais B mais C é o perímetro, né? Ó, A mais B mais C. Isso daqui é o perímetro do triângulo ABC. Então, vou botar até assim, ó. Perímetro. Então, perímetro de ABC é maior do que XYZ. X mais Y mais Z é o perímetro do triângulo MNP. Então, é maior do que o perímetro de MNP. E é importantíssimo isso que você fez, porque você mostrou que é maior. Ou seja, não pode nem sequer ser igual. É estritamente maior. Tá legal? Então tá aí. É um fato óbvio? É. Mas você precisou de um fato que não é tão óbvio, como a desigualdade triangular, para provar um fato que aparenta ser óbvio. Então notem que, claro, nesse caso coincidiu a nossa intuição de um triângulo cabe dentro do outro, o perímetro tem que ser maior. Claro. Então coincidiu aqui com a nossa demonstração. Mas nem sempre a nossa intuição ela acerta. Então por isso que é necessário a gente demonstrar as coisas.